estrelas, é mais brilho no ar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha voz se calar na terra, certamente irá cantar em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha luz se apagar na terra, certamente irá nascer em outro lugar. É luz entre as estrelas, é mais brilho no luar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós podemos estar aqui mais uma vez na noite de hoje, aqui no Portal da Luz, para que possamos trazer a mensagem da noite. Qual de nós, em algum momento de nossa vida, não teve a preocupação em saber, em conhecer alguma coisa a mais com relação à vida futura? Hoje, nós iremos fazer uma síntese relacionada ao tema, naquilo que se refere mais propriamente ao paraíso, inferno e purgatório, cujos ensinamentos tiveram como objeto de pesquisa o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e Caminho, Verdade e Vida. Livros estes que nós deveríamos estudar frequentemente, a fim de podermos fortalecer o nosso conhecimento em relação à verdadeira vida. A vida pretérita, a vida presente e a vida futura. Porque, conforme nos disse a música, quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. E quando nós regressarmos à pátria espiritual, nós levaremos conosco apenas as nossas conquistas espirituais e todo o aprendizado que nós conseguirmos obter nessa nossa reencarnação. Queridos irmãos, segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e de recompensa, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo e que o céu formava uma abóboda, ou seja, uma cúpula, na qual havia uma região de estrelas, costumava-se colocar o céu nos lugares mais altos e o inferno nos lugares mais baixos. Foi daí que surgiram as expressões subir aos céus, ser
precipitado ao inferno. Antigamente, meus irmãos, o povo pensava que o céu ficava acima das nuvens e o inferno ficava nos lugares subterrâneos. Eles acreditavam nisso por desconhecerem a natureza infinita do universo. Porque naquele tempo o povo acreditava que o mundo era só esse plano aqui que a gente vê, de onde nasce o sol até onde se põe, assim. Então eles achavam que o céu ficava acima das nuvens e o inferno embaixo. E eles achavam também que as estrelas que estavam lá no céu, iluminando, brilhando, foi colocada lá por Deus só para ornamentar, para deixar o céu mais bonito. Então, eles pensavam nisso porque eles desconheciam a natureza infinita do universo. Agora, hoje, que a ciência já demonstrou que a Terra, além de não ser o centro do universo, ainda é um dos menores planetas entre bilhões de outros, a ciência, que já traçou a história da formação da Terra e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não existe nem alto e nem baixo no universo, faz-se então necessário nós renunciarmos àquela ideia que se tinha de se colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares subterrâneos. Estava reservado, meus irmãos, à doutrina espírita revelar acerca desse assunto, céu, inferno e purgatório, a explicação mais racional, a explicação mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para toda a humanidade. O Espiritismo nos ensina que não existe um lugar determinado no universo onde nós deveremos sofrer as nossas penas ou gozar os nossos méritos. Essa localização absoluta de penas e de recompensas só existe mesmo na imaginação dos homens, e ela é proveniente da tendência que nós ainda temos de materializar e de circunscrever. Porque mesmo hoje, com todas as descobertas da ciência, nós ainda não conseguimos compreender completamente a natureza infinita do universo. É muito difícil para nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, termos uma ideia exata do significado de infinito, de termos uma ideia exata do significado de eternidade, de percebermos alguma coisa que não tenha começo e nem fim. Se nós formos lá no dicionário, encontraremos lá, na definição de infinito, em uma de suas definições, que é assim: infinito é tudo aquilo que não tem fim. Ficou bem claro, né? Então, tudo aquilo que não tem fim é infinito, viu? Ficou bem explicado. Então, é difícil para nós, né, perceber uma coisa que não tem começo e nem fim. Nós podemos exemplificar, por exemplo, pelos números, que são infinitos, mas os números têm começo, começa no zero. Se nós formos para a direita, caminharmos para a direita, nos números inteiros, nós iremos contar 1, 2, 3, até quando? Infinitamente, já se perdeu, porque a gente não vai saber que número. Qual é o número? Não existe o final. E se a gente for para a esquerda, -1, -2, -3, infinitamente. Então, o universo é imensurável, não se pode medir. Queridos irmãos, o purgatório é também, igualmente ao céu e ao inferno, uma alegoria.
devendo-se entender que não existe para ele também nenhum lugar determinado. E o seu verdadeiro significado refere-se ao estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em provas e expiações, até que consigam conquistarem a completa purificação. Purificação esta que vai elevar esses espíritos à categoria de espíritos bem-aventurados. Entretanto, é necessário entendermos que essa purificação somente acontece através da evolução espiritual, que é conquistada ao longo das diversas reencarnações, ao longo da nossa trajetória evolutiva. Deve ter sido por esse motivo que Jesus disse a Nicodemos: ninguém jamais poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Por isso mesmo, queridos amigos, nós podemos dizer que a reencarnação é o instrumento necessário para que os degraus evolutivos sejam vencidos um a um. Com tudo isso, nós também podemos afirmar que o purgatório, meus irmãos, consiste nas provas e expiações da vida corpórea. O purgatório é o tempo que nós levaremos para vencer a nossa própria imperfeição, com destino ao paraíso, que todos nós, sem nenhuma exceção, um dia iremos alcançar. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor,
testemunhos verdadeiros do Evangelho. Queridos irmãos, nem paraíso e nem inferno existem conforme são apregoados pela maioria das escolas religiosas. Porque se nós admitirmos a existência desse inferno, nós iríamos estar diante da eternidade das penas, cujo sofrimento jamais teria fim. E isso iria transformar esse nosso Deus, que é soberanamente justo e bom, num Deus tirano e vingativo. Consultemos o nosso bom senso, consultemos a nossa razão e perguntemos se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da infinita bondade de Deus. Que os povos da antiguidade, os povos mais antigos, tivessem visto nesse Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, nós podemos até compreender, porque nós sabemos que o povo de antigamente, o povo mais antigo, não tinha os conhecimentos espirituais que hoje nós já possuímos. Então, meus irmãos, antigamente os homens tinham crença, eles acreditavam em um Deus guerreiro, acreditavam em um Deus que tinha o seu próprio povo, em um Deus que mandava matar, que exigia sacrifícios diversos e que só dava proteção para aqueles que eram considerados como o povo de Deus. Mas, como nós já sabemos, não é esse o Deus dos cristãos, porque o Deus dos cristãos, meus irmãos, coloca o amor, a caridade, a misericórdia, a humildade e o perdão das ofensas no plano das primeiras virtudes. O Deus dos cristãos é esse Deus que ama a todos os seus filhos igualmente. É esse Deus que ama a todos os seus filhos sem distinção de raças, sem distinção de crenças, de posição social. É esse Deus que é soberanamente justo e bom, mas que a maioria da humanidade ainda não consegue compreender a sua forma de fazer justiça. Porque, meus irmãos, Deus Pai Todo-Poderoso nem sempre nos dá aquilo que nós queremos, mas tenhamos a certeza de que Deus, o Pai Celestial, nos dá o que mais necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. Sobretudo, Deus proporciona ao homem o direito de depender única e exclusivamente de seu próprio esforço para poder se redimir dos erros cometidos e seguir caminhando livremente em busca de sua evolução. Meus irmãos, então, é por esse motivo que essa nossa imperfeição temporária não vai nos condenar ao fogo do sofrimento eterno. Essa nossa imperfeição temporária não vai nos condenar ao inferno. Entretanto, é necessário entendermos que a eternidade das penas é correspondente à eternidade do mal. Consequentemente, enquanto existir o mal entre os homens, existirão as penas e os sofrimentos. Todavia, meus amigos, dia há de chegar em que todos os homens irão se revestir do sentimento de fraternidade, amando uns aos outros como nos ensinou
o mestre da Galileia. E nesse dia, então, não haverá mais entre eles os gemidos de aflição. Ó meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida suplica o teu amor. Na estrada da amargura tanto chorei, na minha desventura quanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escute nestes versos o meu canto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar a um mundo, mesmo que seja chorando. Viverei o amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, oh, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Quero voltar a um mundo, mesmo que seja chorando. Quero voltar a um mundo, mesmo que seja chorando. Queridos irmãos, gravitar, se elevar para a unidade divina, é esse o objetivo da humanidade. Mas, para que isso possa ocorrer, algumas coisas ainda lhe são necessárias: amor, humildade, perdão, caridade, ciência, fraternidade, justiça. Deus, Pai Todo-Poderoso, com sua infinita sabedoria, é incansável na criação e na ordenação das particularidades do universo. Consequentemente, aqueles que estiverem a seu lado, aqueles que estiverem com Deus, irão alcançar a felicidade e poderão então desfrutar desse paraíso. Mas, meus irmãos, é necessário entender que desfrutar desse paraíso significa muito trabalho. Desfrutar desse céu significa poder colaborar com o Criador na manutenção dos pormenores do universo, em conformidade
com nossas aptidões mais desenvolvidas. Por isso mesmo, a necessidade constante do aprendizado, para que nós possamos adquirir conhecimentos capazes de nos proporcionar a condição necessária para que possamos colaborar com o Criador do universo na manutenção de suas particularidades. Nós podemos dizer, então, que estar no paraíso é estar trabalhando. Estar no céu é estar fazendo benfeitorias, é poder participar ativamente do desenvolvimento do universo. É certo também que nós jamais ficaremos na ociosidade contemplativa, tocando viola de papo para o ar, desfrutando eternamente dos prazeres celestiais. Porque mesmo nos dias de hoje, existem pessoas que dizem: quando eu morrer, eu quero ir lá para o céu, ficar sentado numa nuvenzinha, tocando harpa eternamente. Como já dissemos, nós não conseguimos compreender nem o significado de eternidade. Já imaginaram ficar sentado eternamente numa nuvem, tocando harpa? E existem ainda pessoas, nos dias de hoje, que ainda pensam que Jesus, o nosso Mestre, há mais de 2000 anos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Já imaginaram o que é ficar 2000 anos sentados? Eu vou nas casas espíritas, a gente vai fazer palestra, 25 minutos, o pessoal já está querendo levantar. Esse cara não para de falar mais, quer ir embora, não aguento mais ficar sentado. Quer dizer que ficar sentado eternamente, 2000 anos, isso não é céu, deve ser um verdadeiro inferno, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, se nós formos lá no dicionário, encontraremos também, na definição de paraíso, em uma delas, o seguinte: paraíso é o lugar onde descansam eternamente as almas dos justos. Já imaginaram o que é descansar eternamente? Agora, para que nós possamos chegar a esse estágio evolutivo de conquistar um lugar lá nesse paraíso, será necessário despertarmos a nossa consciência para a verdadeira vida, vivendo sempre em consonância com as leis divinas e com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, buscando incessantemente a nossa transformação moral. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, que todos nós, sem nenhuma exceção, fomos criados para a felicidade. Mas, porque a doutrina espírita é cheia de mas, né? Mas, entretanto, mas, para que possamos ser felizes, é necessário que nós pratiquemos as leis divinas. É necessário praticarmos as leis divinas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender a marcha e ir tocando em frente. Porque é preciso amor para poder viver. É preciso paz para poder sorrir. Porque num dia a gente chega e no outro, logo vai embora. E como nós estamos tendo a magnífica oportunidade de aprender por intermédio dos ensinamentos da doutrina espírita, nesta vida, cada um de nós é quem compõe a sua própria história. Cada um de nós é quem constrói, por intermédio de suas escolhas, de suas decisões, o seu céu ou o seu inferno. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais.
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Queridos irmãos, nós precisamos também fazer uso, nos utilizarmos dos valiosos conhecimentos adquiridos à luz da doutrina espírita, essa amiga incondicional de nossas vidas, que nos acolhe e nos consola, nos esclarecendo que se nós caminharmos através dos caminhos do bem, nós iremos permanecer menor tempo na imperfeição e eliminaremos gradativamente o purgatório que ainda habita em nós. Cada criatura constrói na própria mente ou no próprio coração o paraíso que vai elevá-la ao nível sublime da perfeita felicidade, ou então o inferno que vai rebaixá-la ao mais escuro antro do sofrimento. Em consequência disso, nós podemos dizer, queridos irmãos, que paraíso e inferno são estados de consciência originários da conduta de cada um. Conta-se que um homem muito rico
e poderoso, morreu. E foi recebido lá na pátria espiritual por um anjo guardião que o conduziu por várias alamedas, com o propósito de lhe mostrar as moradias que lá havia. Passando por uma linda casa enfeitada com um belo jardim repleto de flores em tonalidades 1000, o homem perguntou: quem mora aí? Quem mora nesta casa é o Raimundo, aquele seu motorista que morrera tempos atrás, disse-lhe o anjo. O homem então ficou pensando: puxa vida, se o Raimundo tem uma casa dessas, esse lugar aqui deve ser muito bom, hein? Logo a seguir surgiu uma outra casa, ainda mais linda, e o homem perguntou novamente: e aqui quem mora? E o anjo respondeu-lhe: esta é a casa da Rosalina, aquela que fora sua cozinheira. O homem então ficou imaginando que se seus antigos empregados tinham casas tão lindas, sua morada deveria ser no mínimo um palácio. Nisso, o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas velhas e sem nenhuma pintura e disse ao homem: esta é a sua casa, meu amigo. O homem ficou indignado. Quer pagar o preço? Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Queridos irmãos, a lei de causa e efeito nos ensina que ninguém jamais conseguirá fugir das consequências dos seus próprios atos. Porque, conforme nos ensinou Jesus, a cada um será dado em conformidade com suas obras. Deus nos dá a liberdade de escolher aquilo que nós iremos semear. Entretanto, na hora da colheita não existe escolha. Cada um colhe essencialmente aquilo que plantou. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Ou alguém, por acaso, já viu um pé de abacaxi dar abacate? Ou vice-versa. Num pé de abacate está cheio de abacaxizinho pendurado lá, assim. Então, cada um semeia aquilo que vai colher. É da lei de causa e efeito. Por isso mesmo, nós somos responsáveis pelas consequências da escolha feita. Por isso mesmo, meus amigos, será pelo progresso moral e pela prática das leis divinas que nós iremos conseguir atrair aqui para a nossa terra, para o nosso planeta, os bons espíritos. E gradativamente irão se afastando daqui aqueles que ainda permanecerem no mal. Mas, para que isso possa acontecer, será necessário que nós consigamos nos transformar no servidor de todos, amando e perdoando
o nosso irmão, como Jesus nos ensinou através da lei universal do amor, quando nos disse para que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque sem amor, queridos irmãos, nós jamais conseguiremos conquistar esse paraíso que nós tanto queremos. Nós precisamos também nos lembrar de que estamos passando por um período de transformação em nosso planeta, no qual irão permanecer somente aqueles espíritos cujas qualidades morais os tornem dignos de aqui permanecerem. Os espíritos, meus irmãos, que continuarem vivendo aqui na Terra, irão constituir sobre esse planeta uma nova geração. Uma geração que, sem dúvida nenhuma, será uma geração muito mais feliz do que todas as outras gerações que aqui já viveram. Porque no mundo de regeneração, para o qual a Terra dirige-se, haverá menor sofrimento e, consequentemente, maior felicidade. É necessário também, queridos amigos, entendermos que toda essa angústia existente em nosso plano é procedente da sombra. A escuridão invade o caminho em todas as direções. São trevas que nascem da ignorância. São trevas que nascem da maldade, do egoísmo, envolvendo povos, envolvendo instituições e pessoas. São nevoeiros que assaltam consciências, nevoeiros que roubam raciocínios e sentimentos. Em meio à escuridão da grande noite, faz-se necessário acendermos a nossa luz. Porque, meus irmãos, sem luz é impossível encontrarmos o caminho da libertação. O problema fundamental da redenção, meus irmãos, não se resume simplesmente a palavras faladas, a palavras escritas ou cantadas. Nossa necessidade básica é de luz própria. Nossa necessidade é de autoeducação, é de conversão substancial do nosso eu ao verdadeiro reino de Deus. Nós podemos, meus irmãos, falar maravilhosamente acerca da vida. Podemos argumentar com brilho sobre a fé. Podemos também cantar melodias que nos ensinam o perdão, o amor e a caridade. Podemos ensinar valores da crença, exaltar a paz. Podemos amontoar, conquistar títulos diversos, nos tornarmos doutores disso, doutor daquilo outro. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar, progredir, evoluir, sem luz própria, é impossível. Por isso mesmo, é necessário, meus irmãos, que nós façamos brilhar a nossa própria luz através do esforço que cada um de nós deve fazer para se tornar um verdadeiro espírita. Queridos amigos, aproveitemo-nos então da divina oportunidade de estarmos todos nós vivendo no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, aprendendo, através dos ensinamentos da doutrina espírita, o verdadeiro significado da vida, para que nós possamos abrir o nosso coração e acelerarmos o nosso progresso espiritual, amando e perdoando aos nossos semelhantes, suportando com resignação os espinhos do caminho, exercitando o amor fraterno e a caridade, a fim de que esta terra abençoada não se torne para nós um paraíso
perdido. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura. Fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, do teu amor sem fim. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe, a fim de que nós possamos caminhar sempre de mãos unidas por intermédio dos caminhos do bem, buscando, através dessa nossa transformação, a condição necessária para que possamos continuar vivendo nesta terra abençoada. E desta forma, ela não venha se tornar para nós um paraíso perdido. Boa noite a todos. Muito agradecido pela atenção e à casa pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje. Obrigado a todos.